esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos no tempo da Páscoa e nós vamos acompanhando as cenas das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que chama a atenção nessas aparições é essa dificuldade que a igreja primitiva, os apóstolos, têm de reconhecer que Jesus ressuscitou. De que eles estavam diante de verdade daquele que tinha sido crucificado, morto por eles, por amor a eles. Estavam fechadas as portas. Jesus já havia aparecido aos discípulos de Emaús, segundo Lucas. Os 2 discípulos contaram para os apóstolos. O coração deles ainda não havia. A inteligência também não acompanhava. Quando Jesus, rompendo as portas que estavam fechadas, aparece no meio deles e diz: "A paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. Você deve achar estranho isso. Como é que na Bíblia, fantasma? Então, fantasma existe? Sim, existem fantasmas. Deus pode permitir a aparição de um defunto, de uma alma. Eles conheciam a passagem de Samuel, em que Saul invoca o espírito de Samuel, com a pitonisa de Endor. Eles conheciam que isso pode acontecer, tanto por permissão de Deus, como por disfarce do demônio. De um modo geral, o que chama-se fantasma é superstição. Então, raríssimas as ocasiões em que Deus permite, ou que o diabo seja permitido a ele fazer isso. Então, no mais, é superstição. Então, eles preferem acreditar numa superstição fantasma do que entender que Jesus ressuscitou. Veja como era difícil para eles. Era mais fácil cair na superstição. Mas é o que acontece hoje. Superstição é muito mais fácil. A maioria das pessoas que você conhece crê em superstição com a maior facilidade do mundo. Eles têm uma dificuldade tremenda de crer na Eucaristia, de crer na Trindade.
de crer na santidade da igreja, mas tem uma facilidade tremenda de acreditar em qualquer porcaria que ensinarem para eles de superstição. É uma facilidade. Por quê? Porque não compromete, né? Superstição não compromete. Se Jesus está vivo, filho, a coisa muda. Vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Agora, superstição, pular 7 ondinhas e todas essas pataquadas, isso aí não... Andar com $1 na carteira, o que mudar a sua vida? Não muda porcaria nenhuma. Então é fácil acreditar em superstição. Mas vai além disso. Veja o que Pedro diz na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando, já crendo na ressurreição, ele está pregando para uma multidão. E ele vai acusar aquelas pessoas, dizendo: vocês mataram, vocês crucificaram Jesus de Nazaré. O pecado de vocês matou, os nossos pecados levou Jesus para a cruz. Contudo, aí veja o que Pedro diz. Foi por ignorância que vocês e os chefes de vocês mataram a Jesus. Ignorância. Ignorância do quê? Da palavra. Porque se eles conhecessem a palavra, se eles conhecessem o Antigo Testamento, eles nunca duvidariam de que o servo, o Messias, deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Mas eles tinham deturpado a palavra de Deus. Por isso que Jesus, quando aparece nessa aparição aqui, Jesus começa a explicar para os apóstolos as Escrituras. Diz assim: e ele começou a explicar a lei de Moisés, os profetas e os salmos. É a Bíblia hebraica. A Torá, a lei. Os profetas, Nevirim. E os escritos, ali representado pelos salmos, o Ketubim. A Bíblia hebraica, a Tanakh. Eles tinham deturpado a Bíblia. Mas é o que acontece hoje. Isso daqui serve para tudo e para todos. Isso aqui se transformou na nossa cultura, como naquela época, num self-service espiritual. O cara vem aqui e ele escolhe o que ele quer, o que ele gosta, o que ele aprecia. Isso aqui não, isso aqui, muito obrigado. Isso aqui eu quero. De tal sorte que a maioria dos que você conhece por aí, a única coisa que eles sabem da Bíblia é: não julgueis. Porque aí você não pode criticá-lo, você não pode questionar nada, porque a Bíblia diz que não é para julgar, não é isso? E aí eles pintam e bordam, fazem o que querem, e você não pode dizer nada, porque o único versículo que eles conhecem da Bíblia é: não julgueis. Como se a Bíblia parasse aí, né? E que julgamento está sendo condenado, está sendo proibido. Que julgamento? Então Jesus começa a tirá-los da ignorância, esclarecendo para eles as Escrituras que diziam que ele tinha ressuscitado, que ele iria ressuscitar. Os saduceus, vou pegar 3 leituras da Bíblia, para você ver como é que a Bíblia hebraica foi deturpada. Os saduceus interpretavam a Bíblia Sagrada dizendo que a felicidade consistia nessa vida. Não é que eles não acreditavam em Deus, mas Deus é para essa vida, não para outra. Eles não se preocupavam, eles não acreditavam em vida após a morte, em vida eterna. Depois que a pessoa terminava a vida dela aqui nesse mundo, havia um aniquilamento, a pessoa desaparecia. Não haveria uma outra vida. A vida termina no túmulo, acabou. Tem, então, que buscar a felicidade é aqui. Olha, mas é a maioria das seitas que a gente conhece aí fora. Dessas seitas neopentecostais. Você já viu seita neopentecostal pregando sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade? Não, é sobre riqueza material aqui nesse mundo. Vamos fazer a campanha dos 318 pastores, vamos subir o monte com seu nome, para que você então tenha a casa que você quer, a empresa que você deseja, que você consiga prosperar financeiramente. Por quê? Porque as bênçãos de Deus são para essa terra, para esse mundo. Nós só temos essa existência e depois acabou. Do outro lado não tem nada. Como que agora você vai dizer que um morto ressuscitou se não tem vida do outro lado? Se não existe vida após o túmulo? Se não existe vida eterna?
Os saduceus interpretavam assim. Os fariseus que foi o principal grupo inimigo de Jesus. A interpretação dos fariseus sobre a vida após a morte era de que você morria e você dormia um sono até o dia do juízo final. Se você tivesse cumprido a interpretação dos 10 mandamentos que os fariseus, fizeram, eles tinham transformado os 10 mandamentos em 632 leis. Se você tivesse cumprido todas as 632 leis que eles interpretaram, quando chegasse o dia do juízo final, você seria ressuscitado e então você iria para o céu. Se não cumprisse, para a condenação eterna. Então, como é que pode alguém ressuscitar? Não pode, porque todo mundo que morre está dormindo. Mas essa é a interpretação dos protestantes clássicos, tradicionais, batistas, dos adventistas, da maioria. Eles interpretam assim. Então não é que isso aqui é uma deturpação da época de Cristo. As deturpações da Bíblia continuam até hoje. Por fim, uma terceira interpretação sobre o que acontece depois da morte, e que, portanto, é impossível a ressurreição, é que havia judeus que acreditavam na reencarnação. Influenciados pelo Oriente, pelo Extremo Oriente, principalmente a Índia, havia pessoas dentro do judaísmo que acreditavam em reencarnação. Ou seja, esse corpo aqui é apenas uma prisão, é apenas uma gaiola, é apenas uma veste, compreende? Você usa por um tempo e joga fora. Quando você vem numa outra encarnação, esse corpo aqui foi descartado, virou pó, poeira cósmica. Esse corpo não tem valor nenhum, porque você vai encarnar e reencarnar e se aperfeiçoar. E se você foi mal nessa encarnação, você vem na outra com todo tipo de doença ruim, maligna, com todo tipo de deficiência física, e aí eles explicam por que tem criança toda defeituosa, gente com doenças raríssimas, é porque na outra encarnação foram pessoas más e agora estão pagando nessa encarnação aquilo que fizeram de mal na outra. Esse corpo aqui é descartável, portanto, como é que pode alguém ressuscitar? A reencarnação é contra a ressurreição. Ponha isso na sua cabeça. Se você é espírita, você não pode ser cristão. Porque o espiritismo descarta o corpo. E nós católicos, nós cristãos, dizemos que só há uma vida, e por isso ela é preciosa, e por isso você não pode brincar com essa vida, você não pode brincar com essa história. Essa é a única vida que você tem, não brinque. É preciosa. Essa vida aos olhos de Deus, esse corpo é precioso aos olhos de Deus. E quando eu sofro nesse corpo, eu me uno com esse sofrimento que eu tenho ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Então a dor não é explicada porque eu estou pagando coisa de vida passada, coisa nenhuma. A dor é a união que eu tive o privilégio de ter a Jesus, com Jesus crucificado. Então, para eles era impossível. Como assim ressurreição? Interpretando, veja, escute, deturpadamente. Interpretando como reencarnação. Allan Kardec escreveu um livro dessa grossura, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, dessa grossura. Então, isso não é uma interpretação que ficou lá atrás. Isso é uma interpretação que se faz ainda nos dias de hoje. Por isso, para eles, era impossível que um morto tornasse a viver, não provisoriamente, eternamente. Cristo vive. Eles se enchem de medo. E Jesus disse, não é um fantasma, sou eu mesmo. Vejam as marcas. Jesus vai mostrar as marcas da cruz. As marcas do amor. A vida nova que Jesus tem é a vida que Ele nos adquiriu na cruz. Não é um ectoplasma, uma aparição fantasmagórica, compreende? Não é uma holografia de alguém que veio do futuro. Elon Musk criou uma máquina do tempo. Já estou delirando. Mas para você ver que delírio, a gente vai longe. Vamos delirar? Isso aqui serve para todo tipo de delírio maluco.
Isso aqui serve de enganação para todo tipo de gosto. E aí, veja, como é que eu escapo disso? Jesus diz, tem alguma coisa para comer? Vamos para o fato. Vamos para a realidade. Vamos pôr os pés no chão. Tem comida aí? Tem uns peixes. E Jesus comeu diante deles. E aí, então, Jesus começou a explicar a Escritura. Porque todo o problema aqui, segundo esse evangelho, é que as pessoas deturparam a Bíblia, deturparam a Escritura, porque se elas conhecessem e amassem a palavra de Deus, a vida seria outra, a reação seria outra, o mundo seria outro. Mas é Jesus quem esclarece as Escrituras. Segunda leitura da missa de hoje, da primeira carta de São João, diz assim, vou ler, porque você está achando que eu sou grosso, você está achando que eu pego pesado, aí eu vou ler. Tá bom? Posso ler? Para você ver que eu sou a pessoa mais fina da face da terra? Vamos lá? Agora vamos ver quem é grosso, se sou eu ou se vou ler. Vou ler. Leio. Leroei. Quem diz, eu conheço a Deus. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não conhece o mandamento, em outras palavras, não conhece a Escritura, não conhece a palavra de Deus, é mentiroso, e a verdade não está nele. Fino que nem só o Padre Ubirajara. É mentiroso. Você diz que você conhece a Deus, que você tem intimidade com Deus, que você está em Deus. Não, eu tenho Deus no meu coração. A tua vida está em conformidade com a palavra de Deus? Não, você é mentiroso. Você escolheu da Bíblia o que lhe interessa. Você escolheu da Bíblia o que é mais palatável. Nós vivemos em uma sociedade dos sentimentalismos, da religião à flor da pele. Eu fui num retiro, eu me arrepiei todo. Fiquei quente. Será que não era dengue? Não, mas irmão, se não sentiu um arrepio, se não sentiu um calor, se não sentiu uma coisa, tá grávida. Pode fazer exame, porque pode ser gravidez. Meu irmão, isso não é religião. Põe na sua cabeça esse sentimentalismo. Você vai ser enrolado, você vai ser enganado, você vai ser ludibriado se você for para a religião sem inteligência. Jesus abriu a inteligência deles, não a barriga, para ficar com borboletinha voando. Aliás, ao contrário, quando eles ficaram com muito medo ou ficaram muito alegres, eles não acreditaram. Sim ou não? Ou você não ouviu o evangelho? Ouviu? Muito tristes, muito assustados, com muito medo, não acreditaram. É um fantasma. E depois, quando Jesus mostrou a mão, mostrou o lado, comeu, eles ficaram tão alegres, também não acreditaram. É o que faz uma religião baseada em sentimentalismo. Mas você está vendo por que essas seitas estão lotadas? Sim ou não? Por que elas estão lotadas? Porque elas trabalham com sentimentalismo, com religião baseada em sentimento. Como é bom vir aqui na igreja. Que coisa boa. Eu vi aqui, já contei. Eu gosto de ir na gruta. Eu amo ir na gruta, principalmente quando não tem ninguém. Eu evito, padre, sabe, Padre Birajara, eu evito ir de domingo na missa, que tem muita gente. Então eu gosto da igreja assim vazia, porque aí eu sinto. Você sente o quê, desgraçado? Você sente o quê? O saruê andando? Você sente o quê? O cheiro das pedras, de mofo? Que nem Jesus sacramentado você sabe que está aqui vivo na Eucaristia. Nem isso você sabe. Religião baseada em sentimentalismo. Isso é um perigo. Volto. E Jesus, então,
foi abrindo a inteligência. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para eles entenderem as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Porque foi assim que o coração dos dois, lembra dos dois discípulos de Emaús? Foi assim que o coração deles começou a arder. É por isso que a primeira parte da missa é essa sapuletada. É por isso que a primeira parte da missa é a palavra, é texto bíblico, é inteligência, é exortação. Ah, mas eu não gostei. É para não gostar. Ah, eu estou achando que está muito pesado. É para achar. O dia que você vier aqui, você fala, ah, que contente. Ih, fiz errado. Não consegui atingir o meu objetivo. O dia que você sair daqui, meu Deus do céu. Meu pai, essa missa foi boa. Porque, na sua inteligência. E fez você pensar na sua vida. Amém? Na vida da sua família. No seu esposo. Fez você pensar no modo como você está administrando as suas coisas. A sua empresa. O seu comércio. As relações com os vizinhos. Você saiu daqui deixando de ser besta, deixando de ser trouxa na mão dos outros, sabendo onde você pisa. Compreendeu? Saiu daqui inteligente, mas não de inteligência humana, de inteligência sobrenatural, de inteligência espiritual, que é a que conta. Porque você foi esclarecido por quem? Pela igreja. Porque quando Jesus, agora eu termino. Jesus terminou de explicar as Escrituras. O que Jesus diz? Agora que vocês entenderam, agora que vocês compreenderam, bando de pato, agora que finalmente a coisa entrou na cabeça de vocês, então agora vocês vão pelo mundo. Anunciem a minha ressurreição, a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações. É a igreja que faz esse trabalho. Não é mais Jesus que vem e aparece. Sim, claro que existem aparições. Santa Margarida Maria Alacoque, né? A aparição do Sagrado Coração, Virgem Maria, que Deus manda nos dar mensagens. Mas nada mais é do que recordar isso aqui, a Bíblia. Nenhuma mensagem de Nossa Senhora tem nada a acrescentar ao que está na Bíblia. É só uma rememorização. Compreende? Ide pelo mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. É a igreja que faz isso. Então, aqui não tem mais o que continuar, tem que terminar. Então, essa história de que você ama Jesus, aceita Jesus, mas tem dificuldade com a igreja, meu irmão, é que você não entendeu ainda. A sua dificuldade é com Jesus, porque a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. O pecado de quem vocês perdoam, eu perdoo. O pecado daqueles a quem vocês não perdoam, não perdoo. Façam isto em memória de mim, sobre a Eucaristia. E aí, alimentados pela palavra, que é essa primeira parte da missa, agora com o coração queimando, ardendo pela palavra, nós vamos para a Eucaristia, que é a segunda parte da missa. Então ele não somente te exorta, te dá um sacode, mas ele também te dá força. Ele te dá a vida dele, a comunhão, o corpo dele, para você ter força, para viver isso aqui, que seria impossível praticar, se não fosse a graça dele, o amor dele nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? É por isso que você está aqui. É por isso que você volta a cada semana, porque você sabe que essa palavra tem aberto a sua inteligência, tem colocado a sua vida no prumo, no rumo. Não por causa desse ou daquele padre, mas por causa do poder da palavra de Cristo, que é anunciada pela igreja. Claro que o padre tem que colaborar também, né, gente? Que só pela misericórdia de Deus, em alguns lugares, pronto, não, fecha, não, calma. Mas tem o padre também, né? Estudar, rezar, fazer a sua parte bem feita e deixar também que o Espírito Santo haja no sacerdote. O padre tem que ter muito essa abertura para o Espírito Santo.
Às vezes eu preparo a homilia, bonitinha aqui, toda certinha e tal. E aí falo, Senhor, mas se for da tua vontade. Porque se não for, o Senhor muda tudo. E quantas vezes a homilia que eu preparei fez assim, ó, puf. E Deus colocou outra palavra naquele dia. Porque é Ele que comanda tudo. No fim é Ele, é a graça dEle. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus. Agradecendo porque nós ouvimos a tua palavra e ela tem transformado a nossa vida. Porque o Senhor vive verdadeiramente. Aleluia. Amém.